O presidente da República segue internado no Hospital Sírio-Libanês e com a previsão de uma nova cirurgia que, segundo o Dr. Roberto Calil disse agora há pouquinho, é simples, é uma cirurgia de rotina, mas ela não estava prevista no tratamento inicial do presidente da República. E é simples, mas é na cabeça, né? Exato. O presidente Lula passará amanhã de manhã por um novo procedimento para complementar a cirurgia na cabeça realizada ontem, terça-feira, segundo o boletim da equipe médica que acompanha o petista, que está, para quem está nos acompanhando com imagem, está na nossa tela agora. Se você está nos ouvindo no Spotify, se a Tainá não derrubar o monitor, eu posso ler aqui para vocês. O presidente Lula permanece sob cuidados intensivos no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares. Como parte da programação terapêutica, fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular, abre parênteses, embolização de artéria meníngea média, fecha parênteses, amanhã pela manhã, ou seja, quinta-feira pela manhã. Outras atualizações serão dadas durante a coletiva de imprensa a ser realizada amanhã, quinta, às 10 horas. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob cuidados do professor doutor Roberto Calil Filho e doutora Ana Helena Germolho. Nós temos aqui o doutor Roberto Calil, Mano e Urian, e todos vocês que nos acompanham aqui, tinha dito ontem foi terça, né? É isso. Ontem foi terça-feira. Terça-feira de manhã, exatamente, que o presidente tinha se submetido à cirurgia para remoção do que ele mesmo chamou de sangue pisado, né? Uma espécie de sangue pisado entre o crânio e a meninge, uma membrana que envolve o cérebro. Deixou bastante claro durante a entrevista que não houve perfuração no cérebro, porque esse sangue pisado acumulado a partir do ferimento provocado pela queda no banheiro, em outubro, esse sangue pisado não chega ao cérebro, mas ele envolve a parte externa do crânio, ali entre o crânio e a meninge. Foram feitos alguns... Estou explicando aqui de maneira absolutamente, enfim, né, ridícula, porque passei muito longe de uma porta de faculdade de medicina, mas pelo que eu entendi e pelo que todos entendemos, né, foram feitos alguns furos, como aquelas cirurgias no joelho, que eram absolutamente complicadas. Hoje em dia você faz ali, né, 2 ou 3 furos. Os furos servem para drenar o líquido que ficou concentrado aqui, estava pressionando o cérebro do presidente e por isso fez com que ele se sentisse mal ao longo da segunda-feira. Já não só na segunda-feira, porque ele já vinha com dores de cabeça, mas o quadro de fato gerou nele uma indisposição pior na segunda-feira. Aliás, eu achei tudo muito estranho nessa história, porque a Júlia do Ailib, por exemplo, nossa colega da Globo News, publicou ontem no portal G1 que não sei se ele foi o primeiro, mas que quem identificou que o presidente não estava bem foi o dono da Amil, que foi a um encontro, aliás, um encontro que não estava na agenda, o José Seripieri Júnior, dono da Amil, foi dar um abraço, segundo a versão que eu li, foi dar um abraço no presidente. Então não era um evento de agenda. Ele estava ali em Brasília, e como conhece o presidente há muito tempo, é um grande doador de campanhas, né, José Serra e tudo mais. Ele foi dar um abraço no presidente, dono da Amil. E aí, segundo o relato, ele olha o presidente e fala assim, ele não tá legal. E aí ele diz ao Marcola, que é o chefe de gabinete do presidente, absolutamente próximo do Lula, desde Curitiba, da prisão em Curitiba, falou, olha, ele não tá legal. Eu achei tudo muito estranho, né? Assim, é assim que funciona com o presidente da República. Alguém chega e diz, olha, ele não tá legal, não sei, veja aí. Aí chamaram a médica observou, dor de cabeça, sensação, o Dr. Roberto Calil falou ontem, sensação de quadro gripal, indisposição geral, enfim. E aí vai para o Sírio-Libanês em Brasília, tomografia, Sírio-Libanês em São Paulo, também não explicam por que ele foi transferido para São Paulo, né? Se o próprio Dr. Roberto Calil disse ontem que tudo que tem no Sírio-Libanês em São Paulo, tem no Sírio-Libanês em Brasília. Mas enfim, né? Vão sendo deixadas algumas lacunas pelo caminho que desnecessariamente dão asa para um monte de informação inadvertida em rede social, para gente que tem dúvida legítima e para gente que quer... Não, e até na coletiva de ontem,
acho que foi o Dr. Roberto Calil que falou, olha, se tudo transcorrer normalmente, daqui a 24 horas teremos um novo boletim médico. Isso foi ontem, 9 horas da manhã. E aí chegou hoje, 9 da manhã, começou a especulação. Cadê o novo boletim médico? Aí disseram, não, entre 9 e 10, né? Deu 10 horas, não, agora é só depois. Ou seja, essas mudanças que tornam, dão um ar, né, de que tem algo estranho. De mistério, né? De que o plano original não está sendo cumprido. Aí agora vem essa notícia de que tem um novo procedimento. Por que não foi dito antes se já estaria dentro tudo? Ele não faz parte do roteiro, né? Porque se ele fizesse parte do roteiro, isso teria sido explicado ontem. Fala assim, olha, nós vamos esperar 48 horas, passadas as 48 horas, ele vai fazer um outro procedimento que se chama assim, assim, assado. E aí hoje, o Mano muito bem lembrou, não veio o boletim às 9 horas da manhã, aí ficou aquela coisa, não vem daqui a pouco, aguardem mais um tanto, tá tudo bem, ele tá sorridente, tá no quarto, etc e tal. E aí o Dr. Calil deu uma entrevista que a gente chama de quebra-queixo, que é uma entrevista de pé ali, com os repórteres todos no entorno, tentando encontrar um lugar adequado para ouvir o médico do presidente da República dando de própria voz um relato sobre um novo procedimento ao qual o presidente vai se submeter, ou vai ter de ser submetido amanhã, de um jeito meio improvisado. Vamos mostrar aí, a gente separou um trechinho para vocês. Veja bem, como vocês sabem, foi amplamente divulgado. A cirurgia do presidente transcorreu sem nenhuma intercorrência, tá? Foi feita a drenagem, a trepanação e retirada daquele hematoma. Isso ótimo. A evolução do presidente foi ótima, o presidente se encontra bem, sentado, conversando, comendo, se alimentando. Ok. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo, né? Que ele vai embolizar a chamada artéria menínea. Por quê? Porque quando você drena o hematoma, eu tô falando bem calma, quando você drena o hematoma, tá? Existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então, isso não é impossível acontecer. Este procedimento, complementar ao procedimento cirúrgico, é para minimizar o risco de, no futuro, isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais, é um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. Então, hoje a equipe médica, Dr. Marcos Stavoli, Dr. Rogério Tuma, a doutora Ana, doutora Roberta e eu, nós discutimos com o Dr. Zé Guilherme que fará o procedimento. Então, esse é um procedimento relativamente simples, né? Tá. Nós íamos, por favor, esse procedimento está marcado para amanhã de manhã, nós íamos divulgar para vocês, porque isso não é esconder informação, e na coletiva que está marcada amanhã às 10 horas, tá? Nós íamos comentar com você, olha, foi feito o procedimento assim. Porém, o presidente e a dona Janja fizeram questão de botar no boletim antes do procedimento. Porque nós íamos realmente, a equipe médica, a doutora Ana e eu, nós tínhamos combinado, faça o procedimento, que é uma rotina na própria, então não é que aconteceu nada, não teve nenhuma decorrência. Faça o procedimento. E depois, na coletiva, nós damos toda a satisfação como a imprensa merece, como o povo brasileiro merece e como o presidente e a dona Janja querem, né? Mas, como nós divulgamos o boletim de manhã, não estava decidido, o próprio presidente pediu, informem a imprensa, por favor. E foi por isso que nós lançamos esse boletim, dizendo do procedimento que acontecerá às 7 da manhã, a pedido do presidente. Doutor, a gente está ao vivo na Globo News. Houve alguma mudança no quadro do presidente entre o boletim do meio-dia e o boletim das 4h30? Nada. Isso já estava previsto desde o procedimento cirúrgico. Bom, não estava previsto desde o procedimento cirúrgico, né? Porque ele mesmo diz que tomaram a decisão hoje. Exatamente. Ele se contradiz ali. Como bem lembrou o Mano, ele diz que a decisão foi tomada hoje, que eles comunicariam por não ser nada arriscado e por ser um procedimento aparentemente previsto em casos assim, em algumas circunstâncias, eles fariam e divulgariam amanhã. Olha, agora há pouco o presidente foi submetido ao novo procedimento, etc e tal, mas o presidente teria pedido, ele e a Janja, para que
avisassem a população antes do procedimento. Eu acho muito mal comunicado tudo isso que está acontecendo. Eu não sei exatamente quem é que está conduzindo as coisas dessa maneira. O Dr. Roberto Kallil é um médico super experiente no trato com pacientes famosos, né? Bom, ele é o médico de boa parte dos presidentes, com exceção do Bolsonaro, né? Ele era o médico da Dilma. Se eu não estiver enganado, era o médico do Temer também. Eu acho que desde o Sarney. Ele é uma figura... A Dilma era a Ludmila Rajar, cardiologista. Mas o Kallil esteve também estava no grupo de médicos da Dilma Rousseff, tenho certeza. Não sei se era o médico ou a médica, mas enfim, ele é alguém que está habituado a lidar com presidentes da República, com músicos, com artistas, enfim, ele é uma estrela, apresentador de televisão, inclusive, né? Então, se há um médico que sabe como tem de conduzir as coisas para lidar com casos complexos assim, nem tão complexos do ponto de vista da saúde do paciente, mas do ponto de vista da repercussão que qualquer coisa que aconteça com esse paciente tem, é o Dr. Roberto Kallil, né? E, consequentemente, o Sírio-Libanês. Exato. Mas tô achando muito, muito mal conduzido tudo, viu? Tá muito estranho, né? De alguém com o cacife dele, realmente, né? Se espera um pouco, talvez, mais de jogo de cintura e que as coisas não fiquem tão nebulosas, assim, desse jeito. Eu tava conversando com outros médicos também, que falaram que o fato do Lula ter vindo para São Paulo no avião presidencial e não em uma UTI móvel também é algo que era bastante preocupante, porque dado o estado já com sangramento na cabeça, já deveria evitar, mesmo que tivesse algum médico, enfim, mesmo da equipe do Dr. Kallil junto ali, né, no avião, mas era algo preocupante, porque não teria o que fazer se algo acontecesse durante o voo. Mas, sim, vamos ter que esperar os próximos boletins, procedimento, para entender melhor o que está acontecendo de fato. E não é à toa que nas redes sociais muita gente evoca a lembrança dos acontecidos com Tancredo Neves, né, que foi eleito naquela votação indireta, no processo de redemocratização, já num estágio de saúde complicado, e por muito tempo a equipe médica e todo o aparato político daquele contexto, que era muito mais delicado do ponto de vista institucional, porque a gente estava falando do processo de transição da ditadura para o regime democrático, e davam notícias como se o Tancredo tivesse em excelente estado de saúde, e depois a gente sabe, ele acaba morrendo antes de tomar posse, né? Muita gente tem falado sobre isso. Claro, não temos nenhum indício que permita afirmar que é algo igual, mas as especulações nas redes sociais acabam ocorrendo em função desses problemas de comunicação. E assim, entre outras coisas, estamos no século XXI, se o presidente está tão bem, caminhando, sorrindo, bem-humorado, como disse a equipe médica, por que não um breve stories de 10 segundos dizendo: pessoal, daqui a pouco estamos aí de volta ao batente. Isso ajudaria a amenizar qualquer tipo de teoria conspiratória em rede social, e é uma decisão de não fazer nenhum tipo de publicação desse tipo que eu tenho dificuldade de entender o motivo. Um erro que normalmente a gente fala, né, que a esquerda no Brasil erra muito na comunicação, mas aí não se trata nem disso. É uma comunicação institucional, de governo, que talvez tem falhado nesse aspecto, entendendo o cenário hoje, né? E a saúde do presidente da República sempre foi, em qualquer lugar do mundo, uma questão de Estado. Claro. Porque envolve todo o processo político, enfim. O cidadão tem direito de saber se o presidente da República está num bom estado de saúde ou não, né? Até porque ele não passou o cargo para o Alckmin, né? Exato. Ele segue sendo o presidente da República. Cardiologista do Hospital Sírio-Libanês e diretor do INCOR, Kallil é médico dos ex-presidentes Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor e José Sarney. Também estão entre seus pacientes o ex-governador Geraldo Alckmin, o senador José Serra, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Diz um perfil dele publicado pela Folha de São Paulo em 2020, quando ele também foi citado pelo então presidente Jair Bolsonaro, talvez o único dos ex-presidentes não cuidado por Roberto Kallil,
presidente Jair Bolsonaro fez questão de se internar no hospital Albert Einstein, desde o episódio da facada, quando era ainda candidato à presidência da República, por razões de confiança médica, mas também geopolíticas. Né? Exatamente. Agora, Fernando Haddad, olha só, ele é médico de todo mundo, Calil, né? Pois é, não falta experiência para lidar com pacientes João Batista tipo. Figueiredo, que beleza. Mas Gilberto Gil, Roberto Carlos, Branco Melo dos Titãs. Ele é o médico de todo mundo. Meu Deus do céu. Eu acho que essa situação em torno da saúde do Lula acaba levantando uma questão muito importante sobre a sucessão do Lula na esquerda, né? Porque a gente está falando, querendo ou não, de um senhor de 80 anos de idade. O Lula está com 79, né? Então, enfim, a situação, o vigor físico de um senhor de 80 anos de idade não é o mesmo para conduzir um país do que era o Lula no seu primeiro e segundo mandato. Queda, mesmo uma queda, né? Cair no banheiro sempre é perigoso, né? Mas cá entre nós, cair no banheiro cortando a unha também, né? Assim, mas é muito pior para um senhor de 80 anos. Né? A gente vê quantas informações a gente vê de idosos que tem uma queda simples, uma fratura qualquer, e isso gera uma complicação terrível. Né? Nossa, a quantidade que quebra o fêmur e morre por conta disso é muito grande. Tem muita gente perguntando aqui na timeline, ouviram aí o Dr. Calil falar no Tuma, né? E, de fato, esse Tuma é filho do Tuma, o Romeu Tuma. Delegado do DOPS, agente da ditadura, senador por São Paulo depois, que vem a ser pai do Romeu Tuma Júnior, que foi delegado de polícia aqui em São Paulo, é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Tá tocando o processo de impeachment. E é irmão do Rogério Tuma, citado aí na entrevista do Dr. Calil. Para quem tiver curiosidade, vale a pena procurar qual foi a relação do Lula com o Romeu Tuma, na época em que o Lula foi preso pela ditadura aqui em São Paulo, e depois com o filho, porque o filho também era o Romeu Tuma Júnior, delegado da Polícia Civil de São Paulo, também foi policial do DOPS, no mesmo período do pai, aqui em São Paulo. E, por incrível que pareça, essa história eu reli hoje, mas ela é conhecida na biografia do Lula e do Romeu Tuma. Eles desenvolveram ali uma relação próxima, digamos assim, se é que é possível, né? Porque a mãe do Lula morreu naquele período, né? Dona Lindu. E eles fizeram uma operação, de certa forma, clandestina, para permitir que o Lula saísse da cadeia e fosse acompanhar o velório da mãe. Enfim, e aí eles desenvolveram ali uma relação qualquer. O Romeu Tuma Júnior depois escreveu um livro sobre assassinato de reputações. Exatamente. Né? Pelo PT, o PT, Partido dos Trabalhadores, assassina reputações. Enfim, é uma relação curiosa essa da família Tuma com o presidente Lula. E agora quis o destino que Lula estivesse nas mãos, ou esteja nas mãos, de um Tuma, dentre outros médicos, no Hospital Sírio-Libanês. O roteirista do Brasil, ele não brinca em serviço, né? Sempre criando um elemento a mais. De fato, bastante curiosa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.